Olá, tudo bem? Eu quero te convidar para entrar comigo numa viagem do conhecimento a respeito da memória. Vamos aqui, numa série de publicações especiais, discutir alguns tópicos importantes, relevantes do conhecimento neurocientífico a respeito de como esse importante fenômeno do psiquismo acontece. Hoje, existem muitas escolas trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para uma compreensão de como as memórias conseguem escrever a realidade dentro da estrutura cerebral. Isso é um dos assuntos mais interessantes da psiquiatria, da neurologia. Muitas pessoas hoje procuram profissionais de saúde, tanto por problemas de memória, como também em busca de melhorar as suas capacidades cognitivas, de armazenamento de informações, o que pode lhe repercutir enormemente de um aspecto favorável no âmbito do mercado de trabalho, na esfera acadêmica, entre outros benefícios. A memória, ela pode ser traduzida como uma manifestação onde a pessoa consegue arquivar dentro do seu sistema mental uma informação, um evento, uma situação, um pensamento, e que fica então registrado e pode ser resgatado num ponto futuro, onde a pessoa consegue pegar essa informação e trazê-la novamente à tona. Esse é um processo que passa muito pelo cérebro. Nós temos hoje muito conhecimento a respeito de quais as áreas, quais os sistemas cerebrais envolvidos na síntese da memória. Nesse processo de memorização, 2 milagres, digamos assim, acontecem. Esse primeiro milagre nós chamamos de consolidação. É como o cérebro escreve as memórias na sua estrutura. Existem regiões onde isso fica arquivado, e então é como se tivesse sido esculpido ou escrito dentro dessas células. O segundo milagre que acontece no processo de memória é a chamada evocação, que é a habilidade ou a capacidade de o cérebro, num futuro distante, trazer de dentro da sua estrutura essa informação novamente para ser utilizada pela mente. Esses 2 milagres são extremamente interessantes. Como que o cérebro consegue pegar uma informação e registrá-la fisicamente em si e depois trazer novamente essa informação na forma de um produto, de um sistema mental organizado, que ela pode então lançar mão disso no tempo presente. Nós sabemos que uma estrutura conhecida como hipocampo, que fica dentro do córtex temporal do cérebro, é uma estrutura chave nesse processo. O hipocampo ele começa a se desenvolver dentro do neurodesenvolvimento da pessoa a partir dos 3 a 4 anos de idade. Por isso que geralmente as pessoas não guardam memórias da mais tenra idade, lá pelo 1º, 2º ano de vida, porque não havia ainda a presença do hipocampo. Ele acaba sendo como se fosse a impressora dentro de um sistema computacional. Eu costumo fazer uma analogia com meus pacientes que o cérebro seria o computador, o hardware. A mente, o que se passa na mente da pessoa, seria o software, por exemplo, um programa do Word. As memórias seriam a impressão do que está escrito no texto do Word e o hipocampo seria a impressora. Então, para eu conseguir registrar essa memória, imprimir isso em folhas e depois arquivar em outras partes do cérebro, eu preciso do hipocampo. Por isso que muitas vezes, no mal de Alzheimer, um aspecto central é a perda de memória, porque o hipocampo é a região que mais estruturalmente é afetada por esse transtorno. Os processos demenciantes e principalmente o mal de Alzheimer levam a uma degeneração hipocampal. Então as células dessa parte começam a entrar num processo de adoecimento, necrose, apoptose,
e a pessoa então perde a capacidade de imprimir a folha da memória. E também as outras regiões do cérebro envolvidas, a região pré-frontal, a região sensorial. O hipocampo não é a única sede da memória, mas ele é como se fosse uma espécie de impressora que transforma uma vivência dentro de uma folha impressa, que agora pode ser então consolidada dentro do cérebro. Um aspecto muito interessante a respeito da memória é que ela é uma função psíquica que pode ser treinada. Existe muita relação entre o uso e o desuso na memória dentro das capacidades cognitivas de uma pessoa. Então, toda vez que o indivíduo exercita o seu cérebro, quando ele trabalha com atividades que estimulam as redes de memorização, ele está cada vez mais fortalecendo essa função. A pessoa que acaba ficando em situações assim muito restritas ou com uma utilização muito pequena de estímulos cognitivos, do próprio pensamento, elas tendem a evoluir progressivamente com uma dificuldade de memorização. Muita coisa que se sabe a respeito da memória é com o estudo de pessoas normais, que desafiam o seu cérebro em busca de uma melhor capacidade de registro de dados. Isso é visto nos vestibulandos, pessoas que passam por concurso, empresários, pessoas que usam muito o cérebro, professores. Esses indivíduos, eles acabam desenvolvendo isso por justamente exercitar. Atores são talvez aqueles que mais têm capacidade de memorização, porque eles acabam tendo que muitas vezes decorar textos, páginas e mais páginas de textos para falar numa novela ou num filme. E esses indivíduos acabam tendo características peculiares de funcionamento cerebral, memórias verdadeiramente assim assustadoras em termos de capacidade. Muitos atores conhecidos às vezes conseguem decorar páginas e mais páginas de um texto. Essa visão de que a memória pode e deve ser exercitada, ela é um conhecimento cada vez mais validado. Nós não estamos fadados a uma progressiva perda de capacidade cognitiva, a um emburrecimento a partir da idade. Se a pessoa mantiver a mente ativa, estimulando-a com vários desafios a partir de técnicas específicas, se manter mentalmente conectada com o mundo, aprendendo coisas novas, ela consegue manter uma boa memória mesmo na terceira idade, no final da vida, sem ter os prejuízos de uma amnésia ou hipomnésia, justamente numa fase final da sua vida, onde ela precisa desse aspecto importante da sua identidade, da sua autoestima, de conseguir lembrar da sua história de vida.